Olá, meu nome é Ana Luísa Henriques de Souza e o título do meu trabalho é Efeitos dos estratos de psicótria veloziana-Bende na morfologia testicular de ratos Wistra. Este trabalho ele foi orientado pela professora doutora Kívia Lugatti Cardoso Costa e contou com a colaboração de Marlito Carmo Cupertino, João Paulo Viana Leite e Sérgio Luiz Pinto da Mata. A infertilidade é uma preocupação clínica importante, afetando 15% de todos os casais em idade reprodutiva, e fatores masculinos eles são responsáveis por 30 a 50% desses casos. A diminuição da fertilidade masculina tem sido destacada como um problema de saúde pública e está associada ao avanço da idade, hábitos de vida inadequados e também à exposição a contaminantes ambientais. Em resposta a essa questão, observa-se um aumento na procura por substâncias naturais que possam contribuir para a melhoria da função reprodutiva. Isso inclui plantas com potenciais efeitos afrodisíacos, cuja ação ela pode influenciar tanto a libido quanto também a espermatogênese. O Brasil ele possui uma das mais ricas biodiversidades do mundo, oferecendo grande potencial para a pesquisa e também para o desenvolvimento de produtos naturais com aplicações farmacológicas. A psicótria veloziana, que foi a planta utilizada no presente estudo, ela é uma espécie da Mata Atlântica com compostos bioativos. E a pesquisa com plantas medicinais em si ela é fundamental para compreender os possíveis benefícios e riscos associados ao seu uso, especialmente em relação a compostos que podem influenciar os processos fisiológicos e histológicos dos órgãos reprodutivos em si. A exploração desse potencial farmacológico das plantas, ela pode seguir diversas abordagens, incluindo estratégias randômicas, quimiotaxonômicas, etnofarmacológicas e também as etológicas. Falando sobre a estratégia etológica em particular, ela baseia-se na observação das interações entre os animais e as plantas, investigando aquelas presentes em suas dietas como possíveis fontes de compostos bioativos. E estudos que foram conduzidos no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, em Minas Gerais, identificaram 29 espécies vegetais consumidas pelo primata muriqui do norte, muitas das quais ainda carecem de estudos científicos detalhados. E dentre esses destaca-se a psicótria veloziana. Esse gênero Psicótria, ele compreende aproximadamente 2.000 espécies, ocorrendo principalmente em regiões tropicais e subtropicais do mundo. E muitas dessas espécies, elas são reconhecidas pela produção de alcaloides que demonstraram uma série de atividades biológicas, como analgésica, citotóxica, anti-inflamatória e também antimicrobiana. Embora algumas propriedades químicas e atividades biológicas da psicótria veloziana elas tenham sido descritas anteriormente, ainda não se tem registro de estudos experimentais em vivo, né, que avaliem os efeitos sobre a morfologia testicular. Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi analisar a ação dos extratos de clorometânico e etanólico de folhas de psicótria veloziana sobre o compartimento tubular de ratos Wistra adultos, contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre suas possíveis aplicações terapêuticas e potenciais riscos toxicológicos. Para a obtenção e o preparo do extrato, foram utilizadas amostras de folhas frescas, totalizando 4.775 gramas, do vegetal Psicótria veloziana, onde foram coletadas em área de fragmentos de Mata Atlântica, no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, no município de Araponga, Minas Gerais. E após essa coleta, as amostras elas foram secas em estufa ventilado com temperatura inferior a 40 graus, obtendo-se ao final 2.115 gramas da planta seca. É importante também ressaltar, né, que a esse-cata ela foi depositada no herbário da Universidade Federal de Viçosa, sobre o número 32.147. E falando mais sobre o preparo do extrato vegetal, após a secagem e a trituração, uma parte do material vegetal, que foi 2.000 gramas, ela foi submetida ao processo de percolação seriada, onde foi, né, utilizou-se inicialmente o solvente de clorometano, resultando, ao final, em 67 gramas do extrato seco de clorometânico. E, posteriormente, feita a mesma coisa com solvente etanólico 95%, resultando em 100 gramas do extrato seco etanólico. Foram utilizados, ao total, 45 ratos Wistar adultos, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de Viçosa, onde os animais eles foram mantidos sob as mesmas condições quanto a dieta, a luminosidade e também a temperatura, sendo a dieta, né, a água em ração ad libitum, a luminosidade de 12 horas de luz e a temperatura de 21 a 22 graus Celsius. Esse experimento ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFV sob o protocolo 53/2009.
Os animais eles foram divididos em 9 grupos, com 5 animais em cada. O grupo G1 recebeu apenas o dimetilsulfóxido, sendo considerado o grupo controle, e os grupos G2 ao grupo G5 receberam o extrato de clorometânico. Já os grupos G6 ao grupo G9, eles receberam o extrato etanólico nas dosagens de 100, 200, 300 e 400 miligramas por quilo cada um, administrados por gavagem durante 28 dias, né, um período de 28 dias corridos. Após esse período experimental, os animais eles foram pesados e eutanasiados por inalação de CO2. Os testículos eles foram removidos, pesados e fixados em solução de Karnowski por 24 horas. Então, foi feita a retirada e a pesagem da albugínia de um dos testículos e depois feito, né, o desconto do peso da albugínia do peso total do testículo. Posteriormente, foi calculado também o índice gonadossomático. Essa foi a preparação do testículo para a microscopia de luz, que foi realizada a desidratação, a infiltração, a inclusão em resina, a fixação, seccionase e micrótomo e a última parte que foi a parte de corar eles. Aqui na histomorfometria testicular foi medida a proporção volumétrica, o volume dos componentes parênquimo testicular e o índice tubulossomático. Foi medido também o diâmetro tubular, a altura do epitélio seminífero e comprimento total e por gramo dos túbulos seminíferos. Foi feito também a análise de variância seguida pelo teste SNK, onde foi utilizado, né, para comparar as médias de desvio padrão entre os grupos experimentais, onde o nível de significância foi estabelecido a P igual, né, a 0,05. Na tabela 1, nós podemos analisar que não houveram variações significativas entre os grupos controle e tratados quanto ao peso corporal e testicular, o peso do parênquima, assim como também a albugínia e o índice gonadossomático. Já na tabela 2, nós podemos observar também que não houve variação, a proporção dos túbulos seminíferos dos animais do grupo controle e também dos tratados com o extrato da psicose veloziana permaneceu próximo das médias relatadas para roedores. Então, os parâmetros relacionados à proporção e volume intertubular não variaram de forma significativa, assim como também o índice tubulossomático. Nessa tabela número 3, nós podemos analisar que houve sim variação significativa, e após pesquisas, concluímos que não há publicações, né, que forneçam informações da ação dos extratos psicótria veloziana sobre os parâmetros tubulares dos testículos de ratos, onde podemos afirmar, né, os parâmetros eles não variaram de nenhuma forma, porém, em contrapartida, houve um aumento, né, da altura do epitélio seminífero em todos os grupos tratados, enquanto o lumen tubular ele reduziu após o tratamento. E os dados encontrados, eles indicam que o extrato psicótria veloziana, eles podem sim influenciar positivamente a espermatogênese, sem comprometer a integridade estrutural do compartimento tubular. Ou seja, houve um aumento da atividade espermatogênica, consequentemente, né, tendo um aumento também da produção espermática. Concluímos, então, que o tratamento com os extratos de folha de psicótria veloziana, ele não influenciou de forma significativa a biometria corporal e testicular dos animais. Com essa análise histomorfométrica, podemos, né, concluir que houve sim um aumento na altura do epitélio seminífero e uma redução no diâmetro do lumen tubular, sugerindo que esse extrato ele atua positivamente na melhora do desempenho reprodutivo ao estimular a atividade espermatogênica. E dessa forma, tanto o extrato de clorometânico quanto o etanólico, eles podem sim influenciar positivamente a espermatogênese, sem comprometer a integridade estrutural do compartimento tubular, fornecendo assim, né, base para futuras pesquisas sobre a sua aplicabilidade na medicina reprodutiva. Essas foram as minhas principais referências. Faço também um agradecimento especial ao UFV, à minha orientadora Kívia, aos colaboradores do projeto, a Marli, o João Paulo e também ao Sérgio. E muito obrigada.